Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos aqui mais um encontro da nossa série sobre o Papo Artístico Literário. Lembrando que a nossa série ela vai procurar falar sobre os pernambucanos que fizeram e que fazem a história. Hoje a personalidade é Joaquim Nabuco, um abolicionista pernambucano. E para falar um pouco de Joaquim Nabuco, nós temos aqui a visita da professora Lúcia Cavalcante. Tudo bem, professora? Tudo bom, Robson? Hoje vamos falar um pouco sobre Joaquim Nabuco. E é importante desde já informar que nós estamos sem máscara por causa de que, aqui nós temos um biombo por causa da questão da Covid. Então há um biombo aqui que está justamente protegendo a gente nessa questão, os métodos, certo? De prevenção. E lembrar que nós estamos, eu e a professora, de preto, em uma homenagem, porque vidas negras importam, não é isso, professora? Importam sim, com certeza. E falar de Joaquim Nabuco, né, é falar do abolicionismo e diante de todas as circunstâncias sociais, sobre os protestos, né, contra a violência com o povo preto ao redor do mundo. Então, vidas negras importam com certeza e por isso estamos de preto também. E realmente o que a Lúcia acabou de falar agora, professora, essa questão tanto no Brasil quanto no mundo, né, esses acontecimentos, a gente vai discutir justamente sobre essa questão. E por falar em Joaquim Nabuco, na tela nós temos aqui, olha aí a foto, esse é o Joaquim Nabuco, não é, professora? Sim, esse é o pernambucano Joaquim Nabuco. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Veja que ele nasceu em 1849 e morre em 1910, uma figura do século XIX praticamente, não é? Então, professora, falando um pouco, Joaquim Nabuco, quem era Joaquim Nabuco? Então vamos falar do Joaquim Nabuco, começando, claro, por seu nascimento, né, aqui em Recife. Ele nasce onde hoje é a Rua da Imperatriz, num sobrado ali da rua. Mas de bebezinho, logo seu pai, que era jurista, né, ele era jurista criminal em Pernambuco, mas ele tornou-se senador, né, senador do Império, né, não era república ainda, era senador do Império, e precisou viajar para o Rio de Janeiro, porque na época a capital era Rio de Janeiro. Então ele vai para o Rio de Janeiro, mas o pequeno Nabuco não vai, o bebezinho fica com sua madrinha e ele vai ser criado até os 8 anos de idade no Engenho Maçangana, no Cabo de Santo Agostinho. E parece que esse engenho hoje ele é um ponto de visita, não é isso? Há uma questão, as pessoas visitam para conhecer o Joaquim Nabuco, né? Um pouco da história do Joaquim Nabuco, não é isso? Isso mesmo, pode-se fazer agendamento de visita, excursões escolares, né? Eu já fui, é belíssimo, é muito interessante de ver, tem a capela, tem os espaços onde você vai conhecer um pouco dessa história, né? Onde cresceu até os 8 anos de idade o pernambucano tão influente. Joaquim Nabuco, e aqui nós temos na tela, certo? Olha o que nós temos sobre Joaquim Nabuco. Foi uma frase do próprio Nabuco, né? A influência da escravidão não se desenraiza num dia. A questão do abolicionismo, esse pensamento dessa questão de Joaquim Nabuco. Então, professora, só poderia explicar para nós, falarmos um pouco a entrada dele, a questão dele com essa questão do abolicionismo, certo? Sim. Falando, né, essa questão, a influência, né, essa influência não acaba em um dia, a influência ferrenha, né, não acaba num dia. Não adianta dizer, acabou a escravidão, não existe, e de repente todo mundo vai tratar como se nunca tivesse existido. Isso, na verdade, seria uma hipocrisia histórica. É uma hipocrisia histórica, na verdade, porque a escravidão passou, mas todo o preconceito em cima do povo negro no Brasil existe até os dias atuais e cada vez mais evidente, né? A gente tem visto isso acontecendo ultimamente em nossa sociedade. A gente vê agora recentemente casos, né, em supermercados, Carrefour, onde a pessoa negra foi morta, né, por seguranças. A gente tem tido a explosão, tem eclodido, né, essa questão dos protestos, né, no mundo todo depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então, você vê que não acaba de um dia para o outro, isso fica enraizado na sociedade. E a nossa sociedade tem esse pensamento racista, infelizmente, né? A escravidão acabou, mas como diz o Joaquim Nabuco, né, em sua obra O Abolicionista, a sua mais importante obra, a escravidão, essa ideia, pelo menos, ela
não acaba de um dia para o outro, não. Interessante, professora, justamente a gente trazer esse Joaquim Nabuco para os jovens pernambucanos, estudantes pernambucanos e observarem no caso, que um nome tão importante, voltado ao abolicionismo, ele é pernambucano. Muitas vezes mesmo nós temos escolas, praças, monumentos sobre o Joaquim Nabuco, aí ficava perguntando, quem é o Joaquim Nabuco? Então, para você, estudante, saber um pouco que esse nome, essa personalidade, esse jurista que a professora vai falar, justamente dessa questão do abolicionismo, o pensamento dele, não é? A questão jurídica, essa relação entre Joaquim Nabuco, o abolicionismo, perpassando pelo lado jurídico. Então é importante que você, pernambucano, você, estudante, saiba que nessa luta, nessa questão do abolicionismo, nós temos esse nome pernambucano, o Joaquim Nabuco. E, como sou professor de literatura, gostaria de uma curiosidade, professora Lúcia, que ele é pai de uma escritora que é a Carolina Nabuco, que ela é autora de um livro, A Sucessora, que já foi novela e que foi filme. Mas, voltando à questão do abolicionismo, de Joaquim Nabuco, ele era jurista, não era isso? Ele era advogado. Aí ele sai daqui de Pernambuco aos 8 anos de idade, porque sua madrinha morre, e ele vai para o Rio de Janeiro, né, morar com sua família, e lá ele vai para um colégio interno. Depois ele vai estudar no colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Lá ele se forma em letras, aos 16 anos de idade, né? E aos 17 anos de idade ele vai ingressar na faculdade de Direito em São Paulo. E ele vai cursar 3 anos em São Paulo, depois ele vem para o Recife e ele vai formar-se em advocacia aqui no Recife. É uma coisa importante que nós observamos é que Joaquim Nabuco, por ser justamente um jurista, né, um advogado, né, formado em letras também na questão de ser advogado, isso aí vai dar base, né, para essa questão do abolicionismo, da questão jurídica, não é isso? Não é só dizer, eu sou contra a escravidão. Ele lutou, ele escreveu, não é? Ele embasou, não é verdade essa questão? Sim. O seu livro, O Abolicionista, né, ele escreve antes mesmo dele ser deputado, porque ele foi deputado por Pernambuco, né, ele foi deputado 2 vezes, na época do Império, certo? Pela província, né, era assim que se chamava, hoje a gente chama estado, mas chamava província, tá? E ele, quando ele se torna deputado a primeira vez, ele estava na Europa, né? Esse livro, O Abolicionista, ele vai ser lançado quando ele está em Londres, ainda há 20 e poucos anos, tá certo? Muito jovem. E em Londres ele vai lançar essa obra, né? E aqui ele vai tornar-se, quando ele está em Londres, o pai dele vai falecer, tá? Ele está fora, mas o pai dele era senador, então ele volta para dar curso a essa carreira política. E quando ele chega, ele vai candidatar a ser deputado. Quando ele se torna deputado, ele se sente um tanto que, não diria perdido, mas assim, ele não preenche, né? Aquilo não vai preencher. Aí é quando ele começa em seus estudos, porque era um homem de muitas leituras e muitos estudos, e ele vai estudar justamente, aprofundar-se na questão do abolicionismo, que era uma coisa que estava muito forte na época, né? Era a época em que fervilhava as ideias abolicionistas no Brasil, também as ideias republicanas, mas lembrando que o Joaquim Nabuco, ele não era republicano, né? Ele era monarquista, exatamente, mas ele vai defender sim a abolição dos escravos, até porque, ainda jovem, né? Seus 20 e poucos anos, depois que ele se forma, que ele vai para a Europa, ele vai percorrer a França, ele vai visitar, né, a França, Paris especificamente, que era o lugar preferido dele. Paris e Londres eram os lugares que ele amava. E quando ele estava na Europa, ele percebe, ele chega ali em todo momento do desenvolvimento, né, do grande boom da Revolução Industrial, berço da Revolução da Inglaterra, né? A Revolução Industrial surge lá, e ele vai agora observar tudo isso, viver em um momento em que a Inglaterra crescia, o seu, vamos dizer assim, se desenvolvia cada vez mais, a Inglaterra se desenvolvia e não tinha escravidão. E quando ele volta para o Brasil, ele agora como deputado e vendo todo esse movimento contrário à escravatura, então ele vai dizer o quê? Olha, é possível desenvolver o Brasil sem a escravidão, porque aí ele vai convencer justamente
Naquela época você tinha o quê? Os barões do café, você tinha os senhores escravagistas que justificavam a escravidão para manter as riquezas do país. Ele vai dizer, não, a Inglaterra não tem escravo, e a Inglaterra, ela se desenvolve. E até porque nesse período a Inglaterra já pressionava o Brasil para acabar com a escravidão, porque para a Inglaterra era interessante que houvesse mercado consumidor, e escravo não tem salário. Se o escravo não tem salário, ele não vai comprar. Então a Inglaterra ela vai pressionar todas as nações que ainda tinham escravidão para acabar. E o Brasil é um dos últimos países da América, do mundo, né, a acabar com a escravidão. Um dos últimos, é triste. Ô, professora Lúcia, eu acho interessante, mais uma vez reforço para o nosso estudante também com você, essa questão de termos um pernambucano que é um arcabouço, assim posso dizer, certo? Que lutou, que na questão da lei, a questão jurídica, contra essa grande marca, esse grande cancro, né, social que é a escravatura. Vou fazer uma pergunta, professora, bem particular. Muitas pessoas negam que o Brasil é um país de preconceito. Essa questão do jovem, a questão do negro no Brasil. Nós temos um preconceito, nós temos assim um racismo em nossa sociedade, não há? Sim. Infelizmente, a nossa sociedade é racista e precisamos nos policiar diariamente, porque sem perceber, às vezes repetimos frases que nem percebemos, ainda não atinamos, e que depois a gente vai observar, ela não é tão interessante, ela traz um cunho racista muitas vezes, né? Então, são costumes, né, enraizados em nossa sociedade que a gente precisa estar atentos, né, e repudiá-los sempre. Outro ponto importante, como nós somos professores, há pouco tempo atrás havia um discurso muito grande contra, né, pessoas contrárias ao sistema de cotas, não era isso? Sim. Dizendo que era subestimar o negro. Seu ponto de vista, poderia expor um pouco sobre essa questão? É bem polêmica, né, essa questão, porque as pessoas tentam justificar essa ideia contrária à cota como, diz assim, mas o negro tem capacidade de ocupar os espaços públicos, de ocupar as universidades, as escolas, as graduações, né, e ocupar seu espaço na sociedade. Teoricamente sim, mas na prática, né, ele diz que eles têm capacidade, sim, eles têm a capacidade, mas não lhes são dadas as oportunidades. Então, a cota, ela oferece a oportunidade que lhe é negada, né? A cota, ela abre espaço para que o negro chegue às universidades, não somente às universidades, mas aos espaços, vamos dizer assim, concursos e todos os setores públicos, né? Porque não tem, no dia a dia comum, essa oportunidade não é dada, na verdade, ela é negada, vamos dizer assim, ela é negada não oficialmente, mas ela é negada na prática. A estrutura social nega. Quando você vai observar, as pessoas que chegam antes das cotas, as pessoas que entravam, por exemplo, na Universidade Federal, quantos negros você via chegar? Até hoje, quantos negros você vê fazer medicina? É um curso caro. Então, a população negra não tem condição financeira, a maioria não tem. Não quer dizer que o negro não possa ter. Pode, se tiver oportunidade, ele pode. É um direito, ele é um cidadão brasileiro como qualquer outra pessoa. Acontece que as estruturas sociais são perversas, elas muitas vezes não permitem, né? Elas não nos dão essa mobilidade tão fácil, não. Não é proibido, mas alcançar os lugares não é fácil, não. Professora, foi sumariamente importante essa sua exposição. Eu gostaria que o estudante observasse que não foi à toa que nós escolhemos esse tema sobre Joaquim Nabuco, um abolicionista pernambucano. Justamente também o fato de estarmos de preto aqui, né? Essa homenagem, repito, que vidas negras importam sim, uma sociedade plural, a questão da sociedade, o respeito. E justamente essa questão, o pernambucano,
abolicionista, jurista, o que a professora expôs justamente, que não foi ser contra simplesmente a escravidão. O que ele escreveu, o que ele preparou, deu base assim, não é? Para a questão do abolicionismo. E uma coisa interessante, né? Você ser abolicionista no final do século XIX, certo? Como a senhora justamente falou, numa sociedade que era escravocrata, era complicado. Sim, você vai ver que a elite era contra, claro, porque todo o conforto, né, todas as riquezas e confortos da elite brasileira, elas estavam aparelhadas, elas estavam fundamentadas, elas eram sustentadas pela escravidão. Né? Então, se assim tinha seu conforto, é porque tinha as escravas fazendo todo o serviço da casa. Se o senhor tinha o seu conforto e suas riquezas, é porque na lavoura tinha quem trabalhasse de graça, né? Essa questão de graça, comendo só o necessário, trabalhando duramente, né? A vida útil de um escravo era curta, tá certo? Então, era uma pessoa que não tinha oportunidades, era escrava, vivia ali. O único lugar que se reunia era a senzala. Então, a casa grande florescia, mas a senzala sangrava. Não interessa. Realmente, a casa grande florescia e a senzala sangrava. Não, foi uma metáfora bem pertinente. E algo importante também, que havia críticas dos próprios abolicionistas, porque aquelas leis criadas, lei do ventre livre, lei do sexagenário. Quando a senhora falou justamente, foi essa questão, o escravo tem perspectiva de vida, né? A lei do sexagenário, qual era o escravo que chegava em condição física de trabalhar, de produzir aos 60 anos? Hipocrisia, né? Não, geralmente nem chegava a essa idade. E os que chegavam já eram para ser amparados, né, porque eles não conseguiam mais trabalhar. Então, poucos escravos chegavam a essa idade. Então, isso aí era bem difícil, né? Então, justamente nesse período, como você fala, né, é que vem o Joaquim Nabuco trazendo isso, e o diferencial do Joaquim Nabuco é que ele, como advogado, né, com a sua formação em advocacia, e agora como político, ele vai ter uma oportunidade diferenciada dos demais integrantes dos movimentos abolicionistas, né? Porque as pessoas eram contrárias. Você vai ter pessoas na imprensa que vai está engajada no movimento abolicionista, você vai ter uma juventude, né, que lutava, parte dessa juventude que lutava para acabar com a escravidão. Porém, o Joaquim Nabuco, ele vai ter a oportunidade de trazer isso para dentro do sistema governamental, ele vai trazer isso para as documentações do Império, ele vai fazer análise dentro ele agora não é a análise de um jovem, né? Até porque ele não era tão jovem assim, mas tudo bem. Mas é só a ideia de um cidadão, é a ideia de um deputado do Império. Ele vai trazer isso, ele vai trazer, né? Ele vai estudar isso, ele vai mostrar em documentos que o Brasil precisa percorrer outro caminho, né? Que a escravidão já é uma coisa ultrapassada. E como eu disse, né, a vivência dele na Europa mostrou isso. Ele pôde perceber isso, que para desenvolver uma nação, você não precisa ter escravo, você precisa de outros meios, né? Você precisa de outros investimentos para que você tenha o desenvolvimento de indústria, seja o que for, que na época ainda era uma coisa bastante remota, né? E na tela nós temos ali algumas questões pontuais sobre Joaquim Nabuco, né? Tem a influência europeia, nós temos a França, como foi citado, a Inglaterra, a era vitoriana, não é isso? Esse retorno ao Brasil. Isso da era vitoriana que você fala é interessante, porque o Nabuco, né, o Joaquim Nabuco, ele vai para a Inglaterra ainda jovem e ele vai vivenciar a era vitoriana, que era o auge, que era uma cultura desenvolvida, que as festas, o modo de vestir diferenciado, era um luxo, era uma coisa que encantava todo mundo. Então ele vai chegar na Europa nesse momento, ele vai ficar encantado, com certeza, né? E Paris, os salões de festa de Paris, né? Que ele ficou assim encantado, deslumbrado, exatamente. E quando ele ainda jovem no Rio de Janeiro, ele vai
ele vai participar de festas, das danças, mas no Rio de Janeiro a gente não tinha, como na Inglaterra, ou principalmente Paris, você não vai ter os salões, os grandes salões de festa, então as famílias vão fazer um revezamento, cada dia faz na casa de um. E também ia para a casa da família do Joaquim Nabuco, a família Nabuco, e não porque ele fizesse parte da elite, não, ele fazia parte, vamos dizer assim, do que se chamaria pessoas remediadas, né? Ele não era pobre, mas também não era elite, tá certo? Então ele estava ali no meio, né? E isso é interessante que ele vai sentir isso na pele em dois momentos. Quando ele vai para a Europa na primeira vez, ele vai conhecer uma pessoa, tá certo? Nessa viagem, né? E vai surgir um romance e ele vai ficar noivo. E esse noivado é bastante tumultuado, principalmente uma das causas de acabar esse noivado é justamente a questão social, porque ela é da elite, ele não, tá certo? Outra coisa interessante é que depois ele precisa, os recursos, ele não era rico, tá certo? E os recursos que ele tinha acabam na Europa e ele precisa voltar ao Brasil. E ele vai tentar uma bolsa de estudos na Europa e vai ser negada. Na época do Império, então a coisa nunca foi fácil. Professora Lúcia, na tela nós temos aqui outros pontos sobre ele, né? Isso que ele fundou com Machado de Assis a revista Época, em 1875. Nós temos em 1876 no caso, o primeiro emprego como adido, não é isso? Isso. Temos em 78, ele foi transferido para Londres, como falou, ocupando o mesmo posto de adido no caso. Em 1889, casou-se com Evelina Torres Soares, certo? E nós temos aqui, ele fundou a Academia Brasileira de Letras com Graça Aranha, Rui Barbosa e o Machado de Assis. Quer dizer, é um pernambucano que ele tinha uma circulação tanto com a Europa como o mundo intelectual, né? Sim, com certeza. E é justamente essa desenvoltura dele, né? Ele vai para a Europa como adido, que é um cargo diplomático de pessoas que não são de carreira diplomática, mas que são indicadas. Então é um adido. Então ele era um adido de primeira classe, né? E ele vai trabalhar na Europa, né, em Londres, né, como na embaixada brasileira, né, na representação brasileira, que na época ainda era representação, tá certo? Aí vem depois. Ele vai para os Estados Unidos também, ele também vai para lá, mas depois, quando vem a proclamação da República, lembra que ele não era republicano, sim, tá sim. certo? Ele se afasta, ele vai isolar-se por um tempo, tá certo? E ele já é casado, nessa época ele é casado, casou com uma moça, inclusive uma moça remediada também, não era da elite, era uma pessoa remediada, tá certo? Ele vai casar-se e vai ter 5 filhos. Ele era de uma família de 7 irmãos, ele foi o 4º filho de uma família de 7 irmãos e vai ter 5 filhos. E depois, quando vem a proclamação da República, ele vai ele vai ficar isolado, vai dedicar-se aos seus estudos. Posteriormente, então ele vai ser convidado, né, vai ser convencido pelo presidente Campos Salles a ir para os Estados Unidos de novo como representação, dessa vez representação diplomática. Aí ele vai para os Estados Unidos e lá o trabalho dele vai ser tão interessante assim. Ele é uma pessoa que vai ser benquista, né? Ele vai ter aproximação com o presidente Roosevelt, tá certo? E ele vai fazer essa ponte uma ponte assim, Brasil, Estados Unidos, que ele defendia o pan-americanismo, tá certo? Que era assim, a união dos países da América. Tá? Mas dentro de um pensamento, essa união era mais voltada para, vamos dizer assim, era mais dentro da lógica ou da política norte-americana, vamos dizer assim, porque existe o pan-americanismo, você vai ter ele em alguns momentos diferenciados. Hoje a gente tem ele dentro do Mercosul, né? Que já é um outro viés, tá certo? Mas esse pensamento dele, essa forma, essa desenvoltura dele, ele vai ter vamos dizer assim, esse trânsito fácil, né, dessas comunicações com as pessoas assim, e vai vir para o Brasil. Ele traz inclusive o secretário de Estado norte-americano para discursar aqui no Brasil um momento, tá?
e ele vai ocupar a secretaria da Academia Brasileira de Letras. Ele vai ser o fundador da cadeira 27 da Academia e vai ficar nesse trabalho até 1910, né? Quando vem o falecimento, ele vai falecer em Washington, nos Estados Unidos. Aí ele vem para o Brasil, ele é trazido para o Brasil, né, Rio de Janeiro, e depois trazido para Recife. Interessante, gostaria de lembrar que os nossos estudantes viram aí essa questão de um pernambucano, viram no caso a questão dos estudos muito forte aí, a questão do abolicionismo e tantos pontos aqui de estudo sobre Joaquim Nabuco. Professora, eu gostaria que lançasse um desafio gostoso para de estudo sobre Joaquim Nabuco para os nossos estudantes. Interessante. Se propõe a estudar. Se propõe sim, interessante estudar a história de Joaquim Nabuco, né? Porque nosso pernambucano que deixou um registro muito bonito na nossa história, né? De combate à escravidão, e ele trouxe, não eram apenas ideias, ele foi um personagem importante para a consolidação da abolição, né? Então, aí o curioso, hoje a gente tem a Fundação Joaquim Nabuco, tá certo? Que vai ser fundada pouco tempo depois, 1927 mais ou menos, por aí, vai ser fundada, né? E a gente tem, hoje ela traz acervos incríveis, né? Ela tem acervos incríveis. Então, quem puder, né, é interessante ler mais sobre Joaquim Nabuco, leia mais sobre a escravidão do Brasil, sobre a abolição da escravatura e o meu desafio leia mais sobre as questões a herança que a escravatura deixou para o nosso país, né? O meu desafio seria isso, leia mais sobre isso ler, refletir e se interrogar se as nossas atitudes são racistas ou não, que às vezes a gente precisa ver, que é fácil a gente identificar no outro, mas e na gente, a gente consegue identificar? Pronto, como a foto que está na tela, mais uma vez, então nós observamos a foto aqui que nós vimos no começo, certo? Essa foto nós temos Joaquim Nabuco e atrás nós observamos a questão dos negros. Então, como a professora falou, eu gostaria que meditassem sobre essa questão, Joaquim Nabuco, o ideal abolicionista, um pernambucano, e realmente, como a professora falou, será que nós temos atitudes, pensamentos, palavras, frases, músicas racistas? E, mais uma vez, terminamos aqui com o pensamento dele, que a influência da escravidão não se desenraiza num dia, não é? Não é apenas um dia, não é tão rápido, não. Então, minha gente, é justamente essa questão. O que nós procuramos hoje falar, não foi, professora, um pouco sobre Joaquim Nabuco, essa questão da abolição, essa questão da luta, né? da luta contra a escravidão, e também refletir sobre justamente essa questão, como a senhora falou. Será que nós realmente somos racistas em algum momento da nossa vida? E vidas negras importam muito, e os negros construíram e constroem o nosso país, não é verdade, professor? A gente precisa justamente observar isso, né? Na medida que são as nossas atitudes no dia a dia que vão contribuir para a manutenção vamos dizer assim, da forma de ver, né, as coisas, ou para modificá-las, né? Então, é preciso modificá-las, a gente precisa modificar cada vez mais esse pensamento racista que existe na nossa sociedade, pensamentos e atos, né? A gente precisa combatê-los no dia a dia, e só depende de nós, né? Com certeza. Com certeza. E lembrar mais uma vez, estamos sem máscara, justamente porque estamos aqui usando esse protetor, esse biombo, certo? Que está justamente mostrando, separando a gente, que para evitar contágio com a Covid. E outra questão importante, eu gostaria que vocês sempre continuassem conosco aqui no Educa PE, tá certo, minha gente? Um forte abraço, continue conosco, e a professora Lúcia voltará em outros momentos, tá certo? Um forte abraço do professor Robson, professora. Um abraço, pessoal, um prazer. Lúcia aqui.